Saudações, caros leitores do Expansão. No nosso espaço de entrevista, temos aqui o Dr. Gaspar Mateus João, ele que é economista e docente universitário. Seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado, Estevão Martins. Doutor, é autor de vários livros, né? O último tem como título O Empreendedor que Veio do Céu. É difícil empreender em Angola? É difícil, entretanto, empreender numa realidade difícil acaba por ser a oportunidade de termos muitas ideias que venham a ser soluções a estes problemas. Portanto, quem deseja empreender precisa perceber que é no meio de muitas dificuldades que as ideias fluem. É claro que esperamos todos que as oportunidades apareçam com condições muito melhores. Entretanto, nem sempre esta é a realidade. No caso concreto de Angola, em função de um conjunto de variáveis que permeiam o nosso mercado, empreender acaba por ser difícil, muitas vezes logo no princípio, não é? No momento de começar e avançando até as questões de financiamento da própria atividade que acabam por trazer alguma dificuldade. Portanto, de uma forma geral, o ambiente de negócios acaba por ser a própria dificuldade para começar a empreender. Sim, falou de financiamento, estamos a falar da banca. Pronto, a banca, pronto, tem condicionado os empréstimos à classe empresarial, a apresentação de garantias e também os empresários também queixam das altas taxas de juros. Dificulta também a vida dos empresários, não é? Exatamente. Bem, qualquer negócio que se queira impactante precisa de capital para começar. E a busca por capital inicial para começar um negócio acaba sendo o calcanhar de Aquiles para a maior parte dos empreendedores, aqueles que queiram começar. E os financiamentos ou as dificuldades em torno do capital está exatamente relacionado com o que acabou de perguntar. Portanto, além das elevadas taxas de juros, está mesmo as garantias, porque boa parte dos empreendedores que querem começar um negócio não têm garantias patrimoniais para apresentar à banca, aos bancos. Pessoalmente tenho trabalhado com a elaboração de estudos de viabilidade econômica e financeira e o que percebo é que a maior dificuldade prende-se mesmo com as garantias patrimoniais. Como contrapor isto? Bem, de um tempo a esta parte, vem-se criando aí alguns mecanismos, mas que penso que não têm funcionado muito bem. Está aí o fundo de garantias, mas é um paradoxo quando depois ainda se solicitam garantias a quem já vem lutando para encontrar ali um meio de negociar com o próprio fundo de garantias de créditos. Nós temos jovens empreendedores muito visionários, com ideias bastante atrativas, mas não têm como provar que podem entregar alguma coisa em troca caso o negócio venha a ser inadimplente. Portanto, precisam de um suporte, de alguém que seja um verdadeiro avalista, e aqui vem o papel do Estado, não é? Através destas entidades, para salvaguardar o interesse destas ideias que muitas vezes não são materializadas mesmo por falta de capital. Bem, o que temos feito para contrapor enquanto analistas de projetos de investimentos e consultores destes jovens empreendedores inscrever no próprio estudo de viabilidade que a garantia é o próprio projeto, é a própria infraestrutura
que será erguida, na medida em que, quando o estudo prova a rentabilidade do projeto e a sua capacidade de gerar retornos, de gerar excedente líquido positivo, então, como esta análise é feita toda na base dos riscos inerentes ao projeto, das incertezas, então nós acabamos por apresentar o próprio projeto como garantia, mas isso nem sempre é acolhido pelos bancos e muitos projetos acabam por morrer, mesmo porque o empreendedor não tem como entregar alguma garantia patrimonial, porque até ele está a começar, tem a ideia, tem a segurança no projeto que quer empreender, entretanto, esta outra parte acaba por ser mesmo o problema. Então defende maior flexibilidade dos bancos, não é? Claramente, claramente, tenho acompanhado empresários naquelas entrevistas, aquele pequeno debate no momento que se faz a análise de risco de crédito, e o que fica claro é que aqueles empresários que conseguem apresentar uma garantia patrimonial, ainda que o projeto não tenha aquele impacto visível do ponto de vista da análise, estes são mais facilmente financiados porque o empresário tem garantias. Uhum. Quando, na verdade, existem projetos que podiam vingar e que trariam soluções a problemas muito graves e profundos que nós temos no nosso mercado, e que acabariam por trazer também, absorver muitos jovens, tendo em atenção a elevada taxa de desemprego que vivemos, mas porque aquele empreendedor está mesmo a começar e não tem ainda o que entregar para contrapor o risco de inadimplência, então esses projetos acabam por não avançar. E eu penso que nós acabamos por matar grandes iniciativas por parte daqueles que têm ideias e que precisam do capital. Nós sabemos que em economia os bancos funcionam como intermediários. E os intermediários acabam por se situar mesmo numa zona entre aqueles que têm poupanças e canalizam para os próprios bancos e aqueles que estão em busca de recursos financeiros para financiar os seus projetos. Então devia haver uma maior flexibilidade no sentido de que essas iniciativas pudessem vingar. Uhum. Outra questão também que preocupa os empresários é o fisco. Pronto, a AGT tem sido acusada de uma política fiscal muito agressiva e que tem influenciado eh, na morte, digamos, entre aspas, de muitas empresas. Qual é a sua opinião? Que soluções aponta para, para que a AGT, por exemplo, seja mais flexível na questão do fisco, com vista ao fomento Do da atividade empreendedorismo. empreendedora no país? Eh, Bem, nós vivemos um contexto macroeconômico particularmente difícil, em que o governo vai atrás de todas as fontes de receitas possíveis e os impostos constituem-se na maior fonte de receitas dos Estados. Entretanto, se não tivermos contribuintes, não teremos onde buscar os impostos. É daí que entendo que deve haver flexibilização, deve haver um acompanhamento profundo, sobretudo por parte ou para aqueles que estejam a começar, de maneiras a que não se mate o projeto na sua fase inicial. Existem alguns incentivos fiscais que são criados pelo próprio governo, através da AGT, do Ministério das Finanças, que, entretanto, na prática, muitas vezes acabam por não acabam por não funcionar como deve ser. Eh, as empresas estão localizadas nas várias regiões do país, cada uma delas com dificuldades completamente diferentes.
Então devia criar-se ali um mecanismo de acompanhamento de formas que os incentivos fiscais fossem devidamente aplicados ali naquelas regiões e naqueles negócios que são muito sensíveis, porque estão na fase inicial, se calhar mesmo deixar de pagar este ou aquele imposto, permitindo que a empresa possa crescer. Portanto, é preciso que se faça um estudo profundo e exaustivo e não simplesmente ignorarmos esta mortalidade de empresas que é muito grande no país. O número é grande de empresas que são criadas, mas que acabam por morrer em 6 meses. Eh, Basta ver que, nesta altura, muitas empresas com níveis suspensos por inadimplência no pagamento desta ou daquela obrigação fiscal, em parte problemas de gestão, mas, por outro lado, também questões ligadas à rentabilidade do negócio, um negócio que precisa crescer lentamente para que alcance uma certa maturidade e daí em diante poder ser um exímio contribuidor para as contas do Estado. Devia haver para esse tipo de empresas com dificuldade alguma moratória por parte no pagamento de. Bem, além da moratória, a moratória podíamos aplicar aqui no caso da suspensão dos Sim, NIFs. sim. Não devíamos colocar todas as empresas na mesma balança. Por um lado, há empresas que fogem ao fisco, mesmo tendo condições de pagar, não pagam seus impostos. Entretanto, aquelas que, em função do contexto, vivem dificuldades sérias e que comprovadamente não fazem por conta das dificuldades atuais, aí sim nós devíamos ponderar e encontrar mecanismos, encontrarmos equilíbrio de como estas empresas podiam ser socorridas, porque não há ganho nenhum em fecharmos muitas empresas num contexto em que precisamos absorver muitos jovens que saem das universidades, Questão de precisamos empregos também, não é? exatamente a questão do emprego. Eu penso que porque as empresas são parceiras do Estado na promoção da empregabilidade, eh, essa questão dos impostos devia ser analisada com uma maior profundidade, porque é uma questão sensível para, tal como disse no princípio, não colocarmos todas as empresas juntas no mesmo lugar, quando podíamos separá-las por meio de uma análise mais detalhada, em benefício da própria economia do país. Ok. Sem uma política de incentivos fiáveis, como falamos aqui, como é que é possível fortalecer o empresariado, a classe empreendedora, sem uma classe, uma política de incentivo fiável? Fica muito difícil, claramente, ao não existir uma política de incentivos fiáveis, um estudo detalhado que pudesse separar as empresas em função da sua natureza, fica difícil nós alcançarmos aquilo que buscamos. Portanto, nós temos este é um dos grandes estrangulamentos, podemos assim dizer, do nosso ambiente de negócios. Porque precisamos entender que, apesar de o imposto ser a principal fonte de receitas de um Estado. Por outro lado, quando nós trazemos um novo imposto, também significa que acabamos por reduzir determinado valor no rendimento, quer das pessoas, quer das empresas. Dependendo da rentabilidade real de cada empresa, em função das obrigações que as empresas têm, então isto acaba por ter um respaldo negativo para a economia, porque as empresas terão que dar alguma resposta. Bem, se porventura uma empresa que
esteja a vivenciar alguma dificuldade do ponto de vista da sua liquidez, tem atrasos, depois vem a pressão dos impostos, terá que tomar alguma decisão. E qual tem sido as decisões que as empresas tomam, geralmente? Ir atrás dos custos com salários. Portanto, a redução da mão de obra acaba por ser a primeira saída que as empresas encontram, e aí acabamos por ter mais jovens, mais pessoas inundando ali este indicador, não é? Que é o desemprego, criando essas situações que temos estado aí a acompanhar no país. Portanto, como é um problema muito sensível, é preciso que olhemos para ele com a seriedade que é necessária. Com todos esses aspectos que citou e com outros também, de acordo com seu conhecimento, como caracteriza o ambiente de negócio no país? O nosso ambiente de negócios, de algum tempo a esta parte, já melhorou, de alguma forma. Já era um pouco mais difícil, partindo mesmo das dificuldades que haviam para a criação de uma empresa. Hoje já é mais fácil criarmos uma empresa, eh, em pouco tempo é possível darmos este tratamento. Entretanto, dali em diante, a partir do momento que a empresa recebe o NIF, portanto, é uma empresa, vêm os desafios associados ao contexto. E nós sabemos que o contexto macroeconômico atual não é muito favorável às empresas, não é muito favorável, sobretudo, aos pequenos negócios, que requerem, então, grande resiliência. É ali onde a questão dos incentivos fiscais acabam por ser uma ferramenta indispensável para a melhoria do ambiente de negócios. Não é? Se antes criar a empresa era difícil, hoje é um pouco mais fácil. Estamos a falar que já há uma certa desburocratização neste processo, e que é um passo para melhorarmos o ambiente de negócio. Agora temos que dar outros passos que envolvem, então, esta questão que estamos a tratar, dos impostos, envolve a questão dos financiamentos, quando as empresas precisam, mesmo para fazer um reforço de tesouraria, porque num contexto como o que vivemos, se as empresas têm dificuldades até para fazer um pequeno reforço de tesouraria, existirem muitos procedimentos, muitas barreiras, ali não estaríamos a contribuir para a melhoria do ambiente de negócio. Portanto, nós temos aqui um conjunto de desafios que envolvem as próprias reformas fiscais, envolvem a própria banca, portanto, que acabariam por ser os principais parceiros para que as empresas pudessem sobreviver a este contexto. Ok, a nossa economia é caracterizada pela informalidade, não é? E o programa para combater a informalidade que o governo criou, não é? Pronto, teve pouco impacto. De que forma é que devemos combater então esta informalidade? Combater a informalidade pelo histórico da nossa economia, que é sobretudo informal, a informalidade domina a nossa economia. É preciso que se criem incentivos que gerem confiança, né? Confiança, a confiança no próprio sistema. E quando falamos de informalidade, nós queremos trazer estas empresas ou entidades que estão no setor informal da economia para pagarem os impostos. Então, para além de leis que são criadas, é preciso que hajam verdadeiros incentivos, verdadeiros estímulos, para que as pessoas percebam que vale a pena. Portanto, e aqui falo da questão da educação, falo aqui da questão
de uma sensibilização profunda que leve as pessoas ao entendimento da importância de formalizarem seus negócios, dos benefícios reais que podem tirar ao saírem da informalidade para a formalidade da economia. Portanto, é uma questão muito complexa, porque envolve muitas vezes pessoas que não entendem absolutamente nada do que estamos a falar aqui. Logo, é preciso que nós possamos educar as pessoas de maneiras a entenderem primeiro os ganhos e, ali de forma voluntária, as pessoas tomarem a decisão de sair da informalidade. Porque hoje nós vivemos um problema de falta de confiança. Temos falado, por exemplo, do índice de confiança, que é um indicador bastante importante. Ao ouvirmos as pessoas, certamente vamos perceber que as pessoas ouvem dizer que apenas é necessário começar a pagar impostos, você pode ter ali a sua segurança social regularizada, mas além disso, que outros estímulos, que outros incentivos nós temos estado a passar para que as pessoas estejam convencidas de que vale a pena ter o seu dinheiro, por exemplo, num banco, do que guardar o dinheiro em casa. Portanto, nós temos aqui um desafio muito grande que se prende à questão, inclusive, da literacia, não é? Porque estamos a falar dos mercados. Quando vamos a um mercado como o mercado do Kikolo, nós encontramos ali dentro muitas empresas que faturam diariamente elevadas somas em dinheiro. Boa parte deste capital circula mesmo ali, não entra para o sistema bancário. Mas que estratégia nós temos estado a tomar no sentido de convencer estas pessoas a terem o seu dinheiro nos bancos, por exemplo? Então, é preciso melhorarmos essa questão da comunicação, a maneira como passamos a informação para que as pessoas entendam e tomem por si mesmas a decisão de formalizarem os seus negócios. Sim. Também, o doutor também é autor de um livro sobre petróleo, não é? E os últimos números do setor são preocupantes. Nos últimos 10 anos, por exemplo, houve um recuo de 42% na produção de petróleo, não é? Nós perdemos durante estes últimos 10 anos cerca de 700 mil barris de petróleo dia, não é? Ok. Como olha para esses números, na medida em que o petróleo é a base da nossa economia? Eu olho para estes dados de forma muito preocupada, portanto, é preocupante olhar para esses dados, porque no meu livro sobre petróleo eu faço uma abordagem sobre o pico de produção de petróleo e nesta abordagem trago alguns exemplos de alguns países produtores de petróleo, e um deles é Angola. E quando analisamos com profundidade a questão da teoria do pico de produção de petróleo, acabamos por entender que ali em meados de 2008 nós teremos atingido esse pico. Teremos atingido este pico porque foi o momento no tempo em que nós produzimos mais petróleo, ali na ordem dos 2 milhões de barris de petróleo dia. E esta teoria aponta que a partir do momento em que nós alcançamos o pico, depois a trajetória é descendente. E temos estado a acompanhar isso. De lá para cá, a quantidade de petróleos que Angola produz vai diminuindo substancialmente e hoje estamos a viver o que vivemos. Portanto, inúmeros fatores estão na base e isso preocupa-nos, na medida, como disse muito bem, o petróleo sempre foi o sustentáculo da economia nacional, continua sendo, na medida em que mais de 90% das nossas exportações estão constituídas pelo petróleo. Numa altura
em que a diversificação da economia ainda não atingiu níveis suficientes para que a contribuição do setor não petrolífero seja significativamente maior que a contribuição do setor petrolífero para a formação do PIB, uma situação como esta é preocupante, na medida em que quase todas as estratégias de investimentos estão atreladas às Petróleo. receitas provenientes do petróleo. Portanto, eu olho com muita preocupação para esta redução. E a estratégia Angola 2050 diz que a contribuição do PIB, do petróleo no PIB, será de 3%, com uma produção de mais ou menos 340 mil barris de petróleo. Caso isso se concretize, não é, em 2050, Angola estará com uma população aí à volta dos 30 e tal milhões de habitantes. Com essa produção petrolífera, quer dizer que teremos que aumentar a diversificação da economia, neste caso, para poder equilibrar, senão teremos um problema muito grave, não é isso, doutor? Exatamente, exatamente. Porque o que temos acompanhado é o crescimento exponencial da população de Angola e nós sabemos que um dos grandes problemas, sobretudo dos países subdesenvolvidos, é o crescimento populacional. E por que o crescimento populacional é um problema? Porque a economia não cresce no mesmo ritmo do crescimento da população. E nós estamos a verificar, isto está a acontecer já. Se nós temos um crescimento da população que oscila ali nos 3% ao ano, o que se esperava é que a nossa economia crescesse pelo menos 5%. Porque para que a economia sustente o crescimento da população, é preciso que o crescimento da economia seja superior ao crescimento da população. Agora, a estratégia Angola 2050 tem mesmo como principal finalidade trazer o setor não petrolífero como o sustento da economia. Portanto, é uma espécie de substituição, é uma estratégia de substituição. Mas isso funciona bem quando o processo de diversificação da economia é efetivo e mostra resultados. Se o processo de diversificação da economia não nos mostra resultados aceitáveis, seria um grande problema. Nós olhamos aqui para essa perspectiva da redução da quantidade de petróleos que a economia produz, apenas numa perspectiva técnica, não é apenas de quantidade, mas precisamos entender que o petróleo é um recurso finito, portanto, é um recurso esgotável. E quando falamos do petróleo como recurso finito, não falamos apenas na perspectiva geológica, de que deixe de haver petróleo para ser explorado, mas é uma questão de que tendencialmente haja um menor consumo de petróleo per capita no mundo. Com o desenvolvimento dos motores elétricos. Portanto, o petróleo sempre foi a matriz energética mais utilizada, mas de algum tempo a esta parte já vai diminuindo. Então, temos que ter essa preocupação. E a estratégia de longo prazo, Angola 2050, perspectiva isso. Se a economia puder dar resposta através da diversificação efetiva, de forma tal que o setor não petrolífero possa realmente dar resposta, bem, aí nós estaremos já enquadrados na categoria daqueles países que, embora produzindo petróleo, já diversificaram o suficiente as suas economias, de maneiras que ela tenha outras fontes de receitas
E as oscilações que acontecem no segmento do petróleo acabam por não afetar de forma direta a economia. Por quê? Quando olhamos para os países produtores de petróleo, precisamos entender que eles estão divididos em dois grupos. Existem os países que produzem petróleo e as suas economias ainda se encontram totalmente atreladas ao petróleo, portanto, são estruturalmente dependentes do petróleo, mas também existem aquelas economias dos países que, embora produzindo petróleo, já terão alcançado um nível elevadíssimo de diversificação que as oscilações que acontecem no mercado internacional não criem um grande impacto nas suas economias. Então, Angola precisa chegar aí. Angola precisa ser um país que produza petróleo, mas que tenha outras fontes de receitas, de forma tal que o impacto não seja tão Nesta negativo. altura, como diversificar com parcos recursos provenientes do petróleo? É possível? Bem, a diversificação da economia de Angola não é uma conversa recente. O que eu consigo notar para aqueles projetos que de facto foram levados a cabo, alguns acabam por surtir efeito, nós vamos notando, não é? Porque sabemos que o Orçamento Geral do Estado para 2026 já foi aprovado com o setor não petrolífero apresentando um crescimento, portanto, uma contribuição ligeiramente acima da contribuição do segmento petrolífero. Portanto, não temos como deixar de crer que, de alguma forma, como o crescimento econômico é o aumento da produção e do consumo, portanto, não temos como deixar de crer que, de alguma forma, estamos a produzir razoavelmente a um nível acima daquilo que produzíamos antes. Isso pode ser resultado de alguma parte da estratégia de diversificação. Agora, precisa ser um processo contínuo. Portanto, aproveitar os recursos que daí derivam para continuarmos a diversificar, esperando que eventuais projetos que quando foram criados o que se esperava era que a médio e longo prazo pudessem surtir efeito, venham a surtir efeito. Nós sabemos, a título de exemplo, que onde é que está o maior potencial para a diversificação da economia em Angola? Bem, está na agricultura, mas um grande projeto agrícola não é um projeto que se espera resultado no curto prazo, é sempre a médio longo prazo, mesmo quando se elaboram os estudos para projetos agrícolas, para podermos avaliar a efetiva rentabilidade, às vezes nós temos aí um horizonte de 10 anos, por exemplo, para medirmos a taxa interna de rentabilidade, se vai acontecendo em função das estimativas que se fez lá atrás, no ano zero, o valor acrescentado líquido e outros indicadores são calculados considerando um tempo de pelo menos 10 anos. Então, eu penso que há projetos que vêm caminhando nessa perspectiva. E no curto prazo, já que a agricultura é de longo prazo, quais setores devem ser alavancados? Nós temos, quando falamos médio e longo prazo, esses projetos estruturantes, quase todos eles são de médio e longo prazo. Mas claro que no curto prazo a economia tem que funcionar normalmente. E nós aqui falamos mesmo para o setor da agricultura, irmos trabalhando naquelas variáveis que acabam por se constituir em estrangulamentos para que ela funcione em pleno. Temos dificuldades de sementes, dificuldades na infraestrutura para o escoamento
Da produção. da produção, portanto, temos problema das estradas. Há aqui um problema logístico que se coloca para que o próprio setor da agricultura funcione em pleno. Portanto, há uma combinação, não é? De investimentos que precisam ser feitos e depois vem a questão do setor secundário, a indústria transformadora. Portanto, precisa-se investir na indústria transformadora para depois nós chegarmos então à melhoria também no setor terciário, que é o setor de serviços. É um processo, não é? Portanto, porque senão nós ficamos presos ao setor primário, tanto indústria extrativa, agricultura, e não fazemos nada para transformar, então nós temos que ir investindo neste sentido de maneiras que haja uma espécie de compensação, não é, entre os setores. Eh, no curto prazo, nós vivemos um grande problema no país, que é o desemprego. E quando a taxa de desemprego é elevada, há um problema de satisfação da população. A formação técnica, não estamos a falar ainda de universidades, estamos a falar de a formação técnica que qualifica as pessoas a entrarem de forma direta para o mercado de trabalho. Isto é urgente. Precisamos fazer investimentos no curto prazo que surtam efeito, de maneiras que as pessoas que se formem possam encontrar uma oportunidade de começarem a trabalhar. Falamos aqui, tocamos num ponto do desemprego, com altas taxas que rondam aí os 30%, e uma inflação também alta, apesar de estar a desacelerar um bocado nos últimos meses. Eh, Que rumo leva o país com esse tipo de problemas? Altas taxas de desemprego, uma inflação. Como é que o país pode caminhar assim? Esses são indicadores de instabilidades, não é? Portanto, se o país permanece durante muito tempo vivenciando essas situações, logicamente, por se agudizarem os problemas sociais, então, em algum lado, isto acaba por rebentar, porque as pessoas precisam se manter, precisam sobreviver, e o que temos acompanhado nos últimos tempos no país, por exemplo, quando há uma manifestação que, embora sendo legal, mas depois acaba por se encaminhar para o sentido ali de vandalização, tanto são questões que estão associadas às dificuldades sociais vivenciadas pela população. Bem, como é papel do Estado salvaguardar os interesses da coletividade, as estratégias têm que estar viradas mesmo no combate, tanto na melhoria desses indicadores, melhoria do nível geral, não é? Do emprego, redução da inflação para pelo menos permitir que os rendimentos das famílias não passem por essa erosão que temos estado a assistir. O próprio governo faz ajustes do salário mínimo, mas esse ajuste acaba por não compensar, tendo em conta a alta da inflação. Os preços sobem e as coisas não compensam, o que nos leva a concluir que o problema central pode não estar no aumento do rendimento, não é, das famílias, mas na nossa capacidade interna de produção para oferecermos os bens e serviços que a população procura. Bem, eu penso que não podemos nos acomodar, não podemos permanecer no conformismo de que viveremos sempre debaixo de altas taxas de inflação e de uma elevada taxa de desemprego. Penso que o foco das estratégias deve estar sempre na melhoria destes indicadores. E como é que podemos captar investimento estrangeiro com esse tipo de problemas?
Bem, é uma questão bastante complexa, porque os investidores fazem uma análise, um conjunto de análises, e claramente uma das análises que fazem é aquela análise PEST, né? Análise do ambiente político, econômico, social e tecnológico. E do ponto de vista da análise das questões sociais, portanto, essas questões acabam sempre por repercutir. Em, Entretanto, a atração de investimento direto estrangeiro está sempre ligado à melhoria do próprio ambiente de negócios. E uma das questões que acaba por diminuir esta atração está relacionado, por exemplo, com estas dificuldades que vivenciamos, desde a desvalorização do Kwanza, vá lá, as dificuldades de repatriamento de dividendos, não é? Porque quem vem investir no país tem que ter segurança de que depois poderá repatriar os dividendos. Não é? Eu venho investir para a sua terra, todavia eu tenho famílias, tenho interesses no meu país, então deve existir alguma confiança, uma razoável segurança de que eu poderei repatriar os meus dividendos sem muitas dificuldades. Eu penso que a questão de atrairmos investimento direto estrangeiro não esteja única, exclusivamente ligada às questões sociais, como o desemprego. Muito pelo contrário, se esta mão de obra que esteja no desemprego for qualificada, pode contribuir para a atração do investimento. Nós precisamos qualificar as pessoas para poderem ter acesso aos investimentos que eventualmente venham a ser feitos no país. O crescimento, já falamos aqui, não é? O crescimento econômico está sempre abaixo do crescimento da população, não é? Pronto, e, consequentemente, estamos sempre a aumentar a pobreza, não é? Certo. Os níveis de pobreza aumentaram muito nos últimos anos. É preciso de alguma fórmula mágica para inverter isso? Bem, como a questão é crescimento econômico e o crescimento econômico de forma pragmática é o aumento da produção e do consumo, nós temos que criar estratégias para estimular o aumento da produção interna, porque se o país tem capacidade para diminuir os cerca de 80% de importação de quase todos os bens que consumimos, criando capacidade interna, atraindo investimento direto estrangeiro para produzir no país aquilo que importa do exterior, nós poderemos verificar um crescimento maior da economia. E quando a economia cresce porque está a aumentar a produtividade, claramente as empresas acabam por ter uma maior capacidade de absorver a mão de obra. Deixa-me dar aqui um exemplo, voltando para a questão da agricultura. A agricultura é uma produção de trabalho intensivo, é uma produção de mão de obra intensiva. Se a agricultura tem investimentos suficientes, porque terras aráveis nós já temos, mas se tem os insumos necessários para produzir, nós poderemos substancialmente aumentar a quantidade de pessoas que trabalham na agricultura, porque é uma produção de trabalho intensivo, precisa de muita mão de obra para aumentar o nível de produção. Aí, além de aumentar a capacidade de produção interna do país, nós também estaríamos a salvaguardar os interesses da coletividade, tendo mais pessoas a trabalhar, portanto, diminuindo as taxas de desemprego. Quer dizer que, por isso é que é um setor-chave, além de produzir, acaba por absorver boa parte da mão de obra que está no desemprego. Agora, quando olhamos para outros setores, como diamantes, aí já a questão é diferente, porque estaríamos a falar de um setor que é de capital intensivo.
Portanto, mais investimentos em máquinas, equipamentos, tecnologias, do que em mão de obra ou trabalho. Eu penso que nós só temos que alinhar bem as coisas e traçar prioridades para podermos avançar. Acha que o setor de diamantes ou dos materiais críticos também devia merecer uma prioridade? Porque os diamantes, pronto, Angola nesse momento é o terceiro maior produtor de diamantes do mundo, mas uma contribuição ínfima para o PIB, são apenas 2%. Certo? Acha que devíamos investir mais nesse setor dos materiais críticos, nos diamantes, para aumentar a sua contribuição no PIB? Na Claramente, medida em que o petróleo vai diminuindo? claramente. Porque aqui, quando falamos de indústria extrativa, quase que ficamos parados no petróleo. Mas Angola tem no seu subsolo um grande número dos minerais críticos necessários para a transição energética. E nós já falamos aqui que porque o petróleo é um recurso finito, mas nós temos outros recursos que precisam ser explorados e que carecem de investimentos. Aqui voltamos à questão da atração de investimento direto, mas nesse caso para estes setores, no sentido de podermos explorar estes minerais críticos. É a luta do mundo hoje. Então, nós temos esses recursos no nosso subsolo. Mas, além de explorarmos estes minerais que são importantes para a transição energética, ainda no setor dos diamantes, é fundamental que se façam novos investimentos. Por quê? Porque nós exportamos o diamante bruto quando podíamos lapidá-lo em território nacional. Portanto, agregar valor ao nosso diamante e sair a um preço mais alto para o exterior. Mas nós vendemos a um preço mais baixo porque vendemos-lo bruto, já que temos aqui a dificuldade da transformação. Portanto, falta, nesse caso, nós investirmos seriamente na própria indústria de lapidação de diamantes. Eu penso que este setor, a indústria extrativa, ainda pode dar uma contribuição muito maior para o produto interno bruto. O que falta, neste caso, são mesmo os investimentos, atrairmos os investidores certos, comprometidos, que penso que o país tem recursos suficientes para que esse setor possa contribuir mais do que 2% para a formação do PIB. Para si, quais são as melhores medidas para combater a inflação? As medidas para combater a inflação dependem muito da natureza da economia de cada país, dependem muito das causas da própria inflação. E o problema da inflação em Angola é estrutural. Estrutural na medida em que a nossa inflação está relacionada sobre a maneira como a própria economia está montada. Não é uma simples inflação que podemos dizer passageira, uma inflação que surge de forma momentânea em função dos desequilíbrios entre a oferta e a procura. Esta não é a nossa inflação. A nossa inflação tem um caráter estrutural, portanto, depende de um conjunto de fatores que acabam por ser estranguladores. E um dos fatores, é claro, é esta dependência estrutural do petróleo como a principal fonte de receitas do Estado. Veja que nós somos dependentes de importação para boa parte dos bens de consumo. E precisamos ter divisas, e a maior fonte de receitas de divisas é o petróleo. Portanto, qualquer situação que afete o preço do barril de petróleo, a quantidade que é explorada, acaba tendo um impacto negativo na nossa economia. E como para importar precisamos de divisas, a escassez de divisas acaba sempre por elevar o preço
da importação desses bens. Então, podemos dizer, de certa forma, que a nossa inflação é importada, porque nós dependemos da importação. Quer dizer que a economia não tem capacidade suficiente para disponibilizar os bens que são mais consumidos. Portanto, em resumo, eu entendo que apesar de outras estratégias que eventualmente possam ser tomadas, se não tivermos capacidade de respostas na produção interna dos bens de alto consumo, capacidade interna do aumento da nossa produção dos bens e serviços que são mais consumidos internamente, nós não conseguimos combater a nossa inflação porque ela é estrutural, porque vamos continuar dependendo de importar. E quando importamos, portanto, já vem ali a alta de preço associada a esta importação, dependendo sobretudo do contexto macroeconômico do país. Então, a nossa estratégia de combate à inflação deve ser exatamente aumentar a capacidade interna do país no que diz respeito à produção dos bens que são mais consumidos internamente, diminuindo estes cerca de 80% de importação destes bens. Em relação ao câmbio que se pratica atualmente, acha ideal o câmbio que o país pratica? Bem, pois bem, é uma questão complexa, faz parte das políticas do BNA. O que posso dizer é que nos últimos tempos, não é, sentimos aqui um certo controlo, portanto, há um certo equilíbrio, mas é uma questão complexa dizer se esta é a certa ou é a errada, porque tudo depende muito do contexto macroeconômico que o país vive. Nesse Eu, contexto que nós vivemos, bem, nesse contexto que nós vivemos, eu penso que é de alguma forma aceitável. Eu penso que é de alguma forma aceitável. Agora, o que vai ditar aqui é a questão de que é uma combinação de fatores, né? Depende, uma medida isolada acaba por não conhecer os resultados esperados. Então, os desequilíbrios em outros setores acabam por afetar também as políticas noutros setores. Penso que é nessa perspectiva, não é? se fosse, por exemplo, ministro das Finanças, que gorduras do Estado é que cortava? É uma questão desafiadora, mas nós temos muitas gorduras que estão ligadas àquelas despesas consideradas supérfluas, não é? As despesas supérfluas aqui estão relacionadas com muitos bens, por exemplo, muitos subsídios e despesas que estão direcionadas à aquisição, por exemplo, de viaturas e outros bens patrimoniais que são concedidos às entidades públicas, despesas relacionadas com viagens e um conjunto de despesas consideradas supérfluas que ainda acabam por pronto, inflamar as despesas públicas e que num contexto como o que nós estamos a viver acabam por se não justificar. Isto carece de um estudo aprofundado e vermos detalhadamente o que retirar, mas em suma, tudo aquilo que pode ser considerado de consumo supérfluo, portanto que geram despesas que não trazem um grande acréscimo ou melhoria para a condição atual que o país vive, estas deviam ser cortadas. Que imagem isso passa? Que estamos sempre a atribuir carros, viaturas, mordomias, em vez de combater a pobreza, não é? E que imagem isso passa na- a nível Bem, internacional, na sociedade? exato. Bem, isto passa uma imagem de uma certa despreocupação com aquilo que é mais importante, mas também
passa a imagem de que o combate à corrupção pode ser um adorno, não é? Porque se estamos preocupados com as questões portanto, ligadas a desvio do erário público, tal, é porque estamos preocupados com o bem-estar da população. E se estamos preocupados com o bem-estar da população, devemos estar preocupados com aquelas despesas que acabam por continuar a satisfazer um grupo pequeno em detrimento do sofrimento da maioria. Portanto, eu penso que esta é a imagem que passamos, é uma imagem de alguma forma, de falta de coerência. Se não nos preocupamos em combater aquilo que é visivelmente desperdício, não adianta falarmos que estamos a combater a corrupção, não é? Ou que estamos a vivenciar dificuldades de contexto e apontarmos questões econômicas para explicar. Não. Há questões que estão ligadas a decisões que precisam ser tomadas e que visivelmente resolvam, quer dizer, tragam uma melhoria no índice de confiança das pessoas. Acha que o combate à corrupção não está a ser bem conduzido? Numa primeira fase, o que entendo é que a intenção sempre foi boa, entretanto, os meandros do combate são tão complexos que talvez se tenha negligenciado um estudo profundo e exaustivo para encontrarmos os melhores mecanismos de combater. Porque existem conluios muito bem feitos que acabam por criar dificuldades mesmo nas estratégias de combate à corrupção, porque quando as medidas geram algum benefício para a coletividade, há um envolvimento da coletividade no sentido de criar barreiras para que estes programas tenham sucesso. Então eu penso que precisa-se ir mais ao fundo, mesmo para que não se entenda que este combate seja seletivo, né? Porque antes havia muito essa conversa sobre a seletividade, mas eu entendo que ao invés de falarmos sobre a seletividade, devíamos falar sobre a complexidade. É um assunto complexo de ser tratado e que requer investimento contínuo em novas estratégias para que surta efeito. Quais são essas estratégias? Uma delas está relacionada com o capital humano, portanto, colocarmos as pessoas certas nos lugares certos. Doutor, tem algo a acrescentar? Bem, penso que acabamos por fazer uma abordagem holística sobre as questões mais importantes. Entretanto, a minha preocupação é que o empenho de quem governa deve ser maior. Nós temos notado de algum tempo a esta parte, muitos investimentos em infraestruturas, investimentos em hospitais, por exemplo, no setor de saúde nós temos vindo a assistir inaugurações, hospitais de grande dimensão para resolver problemas muito maiores no domínio da saúde. Entretanto, se não investirmos nas pessoas, nós teremos sempre os mesmos vícios do passado. Passaremos sempre a ter os mesmos relatos de maus atendimentos e isso acabaria por não dignificar estes investimentos. Paralelamente a isso, a preocupação em investirmos naqueles centros de níveis inferiores, porque, na verdade,
os principais problemas de saúde na comunidade, mesmo a malária, essas questões, e nós sabemos que é das doenças que mais mata, e esses grandes hospitais acabam por não receber só já em estado mais avançado. Então precisamos ter mais investimentos de hospitais, centros dessas dimensões para atenderem ali, uma questão de proximidade, a população que está ali mesmo na periferia, eh, antes de chegar aos grandes hospitais. Portanto, penso que é uma das preocupações que é pertinente, porque a saúde é fundamental. Sem saúde não podemos falar de crescimento econômico. As pessoas precisam ter saúde Outra para questão é a trabalhar. educação. Exatamente. Nós temos quase um terço da população com menos de 5 anos que não tem acesso às escolas, não é? Que soluções aponta para isto? Exato. Um outro problema é a educação, portanto, estamos a falar da saúde, a educação. Não tem como tirarmos as crianças fora do sistema de ensino se deixarmos de fazer investimentos na educação. E aqui, propriamente, a construção de novas escolas, a formação de quadros suficientes para trabalharem nessas escolas. Eu penso que aqui a ideia era continuarmos a incrementar a parte da fatia do bolo do orçamento para o setor social, portanto, aumentar a fatia para a educação, e essa é uma discussão que temos tido sempre, portanto, educação e saúde deviam ter uma prioridade maior, portanto, esperamos que os próximos desafios do governo, paralelamente ao combate à pobreza, envolvam um incremento da fatia do bolo do orçamento para os setores da saúde e da educação, porque nós acompanhamos agora a nomeação da nova ministra da Educação e uma das preocupações de Sua Excelência o Presidente da República prende-se mesmo com o número de crianças fora do sistema de ensino. Eu penso que a fórmula está muito visível. Há uma outra questão que eu também entendo pertinente, tem a ver com a energia elétrica. A energia elétrica, sobretudo em alguma parte ali do interior do país, onde temos também agricultores e outros empreendedores a produzirem, mas com alguma dificuldade de energia elétrica, porquanto é necessário aumentar então a taxa de eletrificação do país. A questão, nós tocamos na inflação e há uma variável muito importante ali na inflação que tem a ver com a maneira como transportamos pelo país as mercadorias, não é? Que chegam à mesa dos angolanos, a comida que chega à mesa dos angolanos. Mais de 90% desta mercadoria é transportada por caminhões, carros. E com esta diminuição gradual da subvenção do Estado aos combustíveis, isso tem gerado um impacto negativo na vida das Contribui pessoas. para o aumento dos preços também, não é? Exatamente, contribuindo para o aumento do nível geral dos preços, portanto, da inflação. Que investimentos podiam ser feitos no sentido de colmatar esta dificuldade? Bem, para esta questão da transportação das mercadorias, nós temos, por exemplo, o corredor do Lubito, não é? Investimentos efetivos que acelerem os investimentos pelo corredor do Lubito acabariam por ligar aquela região do sul ao resto do país através do mar, e com a possibilidade de os produtos serem transportados
e melhor distribuídos através do mar, não é? Barcos e nos pontos, nos portos em que essas mercadorias chegassem, ali sim sairiam de caminhão para a distribuição. Portanto, é a questão da logística. Eu penso que essa é uma questão muito importante, a efetivação dos investimentos ali no corredor do Lobito, além de novas oportunidades de negócios que isso acaba gerando ali ao longo do corredor. Mas essa questão da transportação teria um impacto muito grande. É diferente tirarmos um caminhão do Ambo até Luanda, quando esta mercadoria podia ser retirada do porto de Luanda e ser distribuída aqui. Portanto, são algumas Sim, questões. vamos para a última questão. É docente universitário. Como caracteriza o ensino universitário no país, sobretudo a nível da qualidade? Bem, a qualidade é uma variável considerada subjetiva. Subjetiva na perspectiva de que depende muito de quem avalia, dos indicadores que utiliza, e a qualidade do ensino superior, ela também é variável de instituição para instituição, mas o que temos estado a assistir nos últimos tempos, ou de algum tempo a esta parte, o país eh, fez uma abertura, não é, do ensino superior, e a partir daí passou-se a produzir em quantidade muitos quadros, e penso que agora é momento de uma maior preocupação com a qualidade. E em relação a esta qualidade, os indicadores estão a ser apresentados por este processo de avaliação externa que está sendo conduzido pelo Ministério do Ensino Superior, que com base em indicadores, um conjunto de indicadores, tem trazido aqui então informações sobre a questão da qualidade. Mas se boa parte dos quadros competentes do país se formaram no país, eu penso que temos apenas mesmo que lapidar, melhorar essa qualidade, porque não sou de opinião que não tenhamos de todo qualidade, porque boa parte dos quadros que hoje dirigem as instituições, quer públicas, quer privadas, formaram-se internamente no país. Mas penso que é preciso que se façam de forma contínua novos investimentos para que a cada dia cresçamos. E com este processo de avaliação externa, as universidades estão a encarar com uma maior seriedade a questão do ensino. E um dos problemas que se colocava antes era que as universidades faziam um maior investimento num único pilar que é o ensino. Mas hoje percebe-se que é imperioso que os outros dois pilares recebam boa parte dos investimentos, e aqui Quais outros pilares? estamos aqui a falar da investigação e da extensão. Portanto, nós temos ensino, investigação e extensão como os três pilares fundamentais do ensino superior. Precisamos investigar mais. As nossas universidades estão sempre abaixo no ranking das melhores universidades africanas. É verdade. Eu espero que com este processo possamos alcançar outros níveis. Boa parte das universidades tem estado a trabalhar agora para fazer melhores cooperações no domínio da investigação, da extensão, do intercâmbio. Algumas porque querem passar na avaliação externa, mas boa parte porque entenderam que é momento de investir na qualidade. Sim, sim. Muito obrigado, Dr. Gaspar. Caros leitores, chegamos ao fim da nossa grande entrevista do Expansão, que foi com o Dr. Gaspar Mateus. Até a próxima entrevista. Muito obrigado.